Bom, pessoal, resolvi fazer essa mini aula para ajudar vocês a entender como derivar funções polinomiais simples e também funções que aparecem com o expoente, fracionário. Então, a ideia é usar somente essa regra aqui nessa mini aula. Então, chamamos isso aqui até de uma função potência, que é a derivada da função f de x igual a x elevado a n. Basta você pegar o expoente n e multiplicar pela função elevada a n menos 1, correto? Então, um exemplo bem simples da derivada aqui é você simplesmente colocar o 3 vezes, que é o expoente, igual está na propriedade, elevado a 3 menos 1, que seria então igual a 3x ao quadrado. Então, a derivada dessa função é igual a 3x quadrado. Então, caso você queira desenhar o grado dessa função e calcular a reta tangente que passa em um determinado ponto, aí você tem isso aqui como coeficiente angular da reta tangente, dada por essa curva. Essa é a definição de derivada. Então, como derivar a função linear, a função do primeiro grau? Bom, sabemos que isso aqui é igual a 1. E quando você tem um expoente x elevado a zero, isso aqui também é igual a 1. Então, nesse caso, a derivada fica sendo, derivada da função f, que é representada por linha, é dada por 4, porque 1 vezes 4 é 4, elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 aqui mais, 0 vezes 2 vai dar 0. Então, no caso aqui, a derivada da função linear é igual a 4, que é o próprio coeficiente angular da reta. Nesse caso, tranquilo, Bom, agora qual é a derivada da função 3x4? Seguindo o exemplo anterior, 4 vezes 3 elevado a 4 menos 1, certo? Então, nós teremos aqui 12x3. Essa é a derivada da função 3x4. Qual que é a derivada da função 3? Ou melhor, a função que aparece o número aqui como constante. Vocês viram aqui que quando você não tem uma variável junto com a constante, isso aqui é a mesma coisa que tivesse x elevado a zero. Então, quer dizer que a derivada da função constante vai ser sempre zero. Qualquer número que esteja aqui vai estar zero. Então, por exemplo, a derivada de f de x é igual a raiz de 2. Qual que é a derivada? Isso aqui é igual a zero, porque a derivada de qualquer número sempre vai ser zero, certo? Bom, então, seguindo no próximo exemplo, a derivada da função 3x4 é 2x3, e a derivada da função x3 é 3x2. E a derivada da soma? Basta somar as derivadas, não tem problema algum. Basta você somar as derivadas, os resultados. Então, quer dizer que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Só que nesse caso ainda coloquei aqui como exemplo um polinômio maior. Então, qual que é a derivada de 2x? 2. Qual que é a derivada de 3? 0. Portanto, a derivada dessa função aqui é simplesmente essa expressão aqui. 12x3 mais 3x2 mais 2. E quando aparecem frações? Muita gente tem dificuldade em fazer operação com fração. Então, vamos lá. A derivada de f de x igual a, você vai fazer o quê? 2 vezes 3 meios, x elevado a 2 menos 1, mais 3 que multiplica, x elevado a 3 menos 1 sobre 3, mais, correto? 2 vezes x elevado a 2 menos 1 sobre 4, mais a derivada de uma constante, como nós já vimos lá em cima, é igual ao próprio zero. Tudo bem? Agora, isso aqui dá para simplificar, Então, nós teremos 2 com 2 dá 1 vezes 3, 3x2, elevado a 1, porque 3x2. Mas aqui é 3 menos 1, 2, então vai ficar somente x2. E aqui 2 menos 1, 1, x, mais 0. Então, a derivada daquela função dada é essa daqui. Tranquilo? Então, vamos a outros exemplos que são exemplos do cotidiano aí da vida de quem trabalha com o cálculo inicial. Qual que é a derivada dessa função? Bom,
Sabemos que essa propriedade aqui, com expoente negativo, transforma nisso, desde que A seja diferente de zero, né? Então, a potência com expoente negativo, você transforma numa fração. Então, essa função aqui é x elevado a menos 1, só que ainda não foi feita a derivada. A derivada agora será dada por menos 1, que multiplica o expoente, né? Porque lá na propriedade não é x elevado a n, então a derivada vai ser n menos 1, não é isso? Se o x elevado a n, você deriva, então o quanto é o menos 1 menos 1, nesse caso. Aí a derivada dessa função vai ser simplesmente menos 1 x elevado a menos 2. Aí tem aquela questão, preciso transformar o negativo em fração? Aí você decide, né, nesse caso. O x elevado a menos 2 é o mesmo que x elevado ao quadrado, que o expoente negativo se transforma na fração, correto? Então, nesse caso aí, você tem que a derivada da função é essa daqui, né? A derivada daquela função x, 1 sobre x ou x elevado a menos 1. Qual que é a derivada dessa função? Então, vamos fazer ela. X, a derivada de 1 sobre x2 é o mesmo que essa função que não é x elevado a menos 2. Devido usando essa propriedade aqui, expoente negativo, você inverte a fração, né? Ó, preste bem atenção aqui, ó. Se você tem uma fração a sobre b elevada a um expoente negativo, é a mesma coisa que você ter b sobre a elevado a um expoente positivo, certo? Um exemplo, se você tiver 3 meios elevado a menos 2, então como que você vai fazer para transformar isso em expoente positivo? Você inverte a fração, o expoente fica positivo. Aí você pode fazer a potência 4 sobre 9, correto? Então a mesma coisa acontece quando a gente vai fazer a derivada. 1 sobre x fica x sobre 1, certo? O expoente positivo vira negativo. E se for negativo, fica positivo. Você inverte o sinal do expoente. Então, nesse caso aqui, nós temos que essa função ela vai ser menos 2 menos 1, só que aqui aparece o menos 2 multiplicado no início. Portanto, menos 2x elevado a menos 3 é a derivada da função. Ou, caso você queira, você pode colocar menos 2 sobre x elevado a 3. Correto? E quando aparecem umas funções mais complexas assim? Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que você tivesse elevado a menos meio, né? Porque você inverte a fração, o sinal do expoente foi negativo. E essa daqui, como fazer, né? Aí vem aquela questão. O que é uma fração racional desse tipo? Bom, então, aí eu tenho que fazer uma pequena revisão de uma propriedade aqui. A propriedade da potência é A elevado, por exemplo, a m sobre n. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a m e n. Então, você tem o expoente da base e o índice da raiz. O índice vai para o denominador e o expoente da base vai para o numerador. Correto? Então, isso aqui é a mesma coisa que fosse x elevado a 2/3. Ou ainda, na realidade aqui ainda não estou derivando, né? Eu simplesmente, esse link não deveria ser colocado, porque a derivada não foi feita, simplesmente eu estou fazendo uma correspondência. Essa expressão aqui é igual a essa, não foi feita a derivada ainda. E aí, o que nós vamos fazer? 3x elevado a menos meio, correto? Mais 4x elevado a menos 2/3. Então, por enquanto, ainda não fiz a derivada. Agora, vamos fazer a derivada dessa função, certo? A derivada dessa função, então, ela fica sendo da seguinte forma. Qual é a derivada da função dada ali em cima? Então, a função dada foi essa. O papel que nós fizemos aqui agora foi transformar em expressões mais fáceis para ser derivada. Então, usando a propriedade que é dada lembrando lá, ó,
se a função é x elevado a n, a derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1, correto? Então, essa é a propriedade. Então, usando a propriedade, nós vamos ter o quê? Menos meio que multiplica, né, o 3, que é esse daqui, x elevado a menos meio menos 1. Mais, no caso aqui, vou colocar entre parênteses, porque tem dois sinais, o negativo do expoente, menos 2 terços vezes 4, x elevado a menos 2 terços menos 1, correto? Então, nesse caso aqui, você vai ter menos 3 sobre 2, x elevado a, quanto que é menos meio menos 1? Bom, agora que tá. Se você tem dificuldade em fazer operação desse tipo, você vem, menos meio menos 1, faz o mínimo múltiplo comum, que é esse dividido por esse vezes esse, menos esse dividido pelo denominador, 2 dividido por 1 vezes 1, menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 3 sobre 2, certo? Aí você vem aqui e coloca menos 3 sobre 2. A operação de sinal mais e menos continua negativo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Porque a multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E quanto é menos 2 terços menos 1? O mesmo que fizemos aqui embaixo, temos que fazer aqui. Ó, menos 2 terços menos 1. Mínimo múltiplo comum. 3 dividido por 3 dá menos 2, né? Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Correto? Então, essa expressão aqui vai ser dada por menos 5 terços. Portanto, a derivada daquela função dada lá no início, que é essa daqui, certo? A derivada dessa função aqui é essa expressão toda. Correto? Agora, vamos a outros cálculos mais simples aqui para você entender melhor. Tá? Então, por exemplo, é esse daqui. X elevado a meio. Concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2? Opa, 2 aqui e 1 aqui. Correto? Então, nesse caso, o x elevado a meio é a mesma função raiz de x. Qual a derivada dessa função? Então, podemos fazer o seguinte. Usando a propriedade meio elevado a meio menos 1. Que é igual a meio menos 1. Aí é a mesma história lá que eu falei com vocês. Tem que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Isso aqui vai ficar 1 menos 2, que dá menos meio. Então, meio elevado a menos meio. Como menos meio é o expoente negativo, então você coloca no denominador. X elevado a meio, né? E você pode ainda escrever na forma de raiz para dar como resposta. Então, qual que é a derivada da função f de x, x elevado a meio? A derivada dessa função é dada por 1 sobre 2 raiz de x, certo? Agora, vamos fazer a derivada desta, que é 3 meios. Da mesma forma, seguimos o mesmo raciocínio. É 3 meios vezes 3, x elevado a 3 meios menos 1. Correto? Multiplicação de fração, 9 sobre 2. X elevado a 3 meios menos 1, faz o mínimo múltiplo comum lá que você chegará em meio. Ou, isso aqui é a mesma coisa que 9 raiz de x. Por quê? Porque x elevado a meio é raiz de x. E por último, vamos ver essas duas aqui. Essa daqui nós sabemos que é a mesma coisa que x elevado a meio. Ou 4 raiz de 4 sobre raiz de x. Não. Vamos fazer o seguinte aqui. Ou 4x elevado a menos meio. Porque quando você leva no numerador. Então, essa função, essa daqui, ela se torna simplesmente 4x elevado a menos meio. Não fiz a derivada ainda. Agora vamos para a derivada. A derivada disso aqui é menos meio vezes 4x elevado a menos meio menos 1. Correto? Daí você tem 4 dividido por 2 dá 2. E tirando o mínimo múltiplo comum que você chega em 3 meios. Tá? Essa expressão que menos meio menos 1 dá menos 3 meios. Portanto, a derivada dessa função aqui é esta. Correto?
Agora vamos para o último exemplo. Esse último exemplo aqui, que é esse f de x igual a 2 raiz cúbica de x4, é a mesma coisa se você tivesse 2x elevado a 4 terços. Então, para derivar isso, a derivada dessa função é igual a 2 vezes 4 terços de x elevado a 4 terços menos 1. Correto? Então, você vai ter 8 terços de x elevado a 4 terços menos 1. Vai dar 1 terço. Faça o mínimo múltiplo comum separado aí, caso você tenha dúvida. Portanto, a derivada dessa função é 8 terços de x elevado a 1 terço. Bom, essas são a noção básica para você saber derivar uma função polinomial ou função que aparece com expoente fracionário. Certo? Pega um livro, dá uma estudada, faça mais alguns exercícios para treinar e na próxima aula eu farei a derivada de algumas funções que aparecem produto, quociente e a regra da cadeia, que é a regra da derivada da função composta. Bons estudos para vocês!